Esse livro me custou menos de R$ 3. Oi pessoal, para você que não me conhece, meu nome é Daniel Ferreira, comunicador deste canal e para além disso um professor, um recém-formado professor de língua portuguesa que é apaixonado por literatura. E nesse vídeo, para além da gente fazer a resenha do livro intitulado As Três Balas de Boris Bardin, do autor Milo J, que eu não vou me atrever a falar o sobrenome dele, que é extremamente difícil, eu vou dar algumas dicas de como você conseguir comprar livros em promoção, livros em conta, de uma forma física mesmo, como aventurar e conseguir comprar livros com valor muito, mas muito acessível. Esse livro ele custava R$ 34 e eu comprei ele por R$ 2,90. Eu sou de uma cidade pequena, Venda Nova do Imigrante. E aqui, infelizmente, a gente precisa ser realista em diversas situações, não é uma cidade pensada com foco para literatura. Aqui não é uma cidade que você vai ver uma biblioteca atualizada, com um catálogo bom de livros, um catálogo que chame a atenção dos jovens, dos adolescentes e até mesmo de pessoas mais velhas. São livros que, por muitas vezes, para você fazer uma pesquisa, é muito mais fácil você pegar seu telefone e ir em fontes oficiais do que ir numa biblioteca, a única que a gente tem aqui, que você vai sair um pouco frustrado. Na verdade, vai sair bem frustrado. Um dos meus objetivos, enquanto uma pessoa que viaja, é conhecer bibliotecas, livrarias, experimentar e viver a parte literária das cidades. Para além da parte visual, que eu sou apaixonado por ir em museus, monumentos históricos, eu gosto muito, são assim, é um tipo de passatempo que eu vou e fico horas. Um dos meus objetivos é comprar livros de uma forma mais barata. E juro pra vocês que 6 livros me saiu por menos de R$ 60. Na verdade são 7. É porque um eu dei pro meu melhor amigo, então ele escolheu e ficou com um. E eu fiquei com esses 6. Esse primeiro que eu falei pra vocês, que é As Três Balas de Boris Bardin, Anatomia de um Excluído, da Andrea Portes, O Redentor, de Jo Nespo, O Triturador, de Neil Leonard, O que a Casa Criou, do Diogo Monteiro, é um livro de contos, Nunca o Nome do Menino, do Estevão Azevedo. E essa capa também é lindíssima. Mas como que eu consegui comprar 7 livros por menos de R$ 70? Eu acredito que no máximo que esses 7 livros me deu R$ 70, tá? Peraí. Primeiro vamos fazer um unboxing aqui com vocês, que tem um livro que ainda tá na embalagem. É tão bom tirar a embalagem do livro. Se você for olhar na Amazon, um livro de umas 200, 300 páginas, pode ser que seja R$ 70. Então eu consegui comprar 7 por um preço de 1. Meu melhor amigo em qualquer viagem é a internet. Quando eu tava planejando os lugares que eu ia visitar, eu dei um Google, eu pesquisei, utilizei o chat, utilizei o Google, utilizei o Gemini, utilizei todas as plataformas possíveis de pesquisa, usei Instagram, usei Twitter para pesquisar lugares que eu queria conhecer. E aí eu fiz uma lista desses lugares e olhei, por exemplo, tem esse museu aqui que eu quero conhecer. Quais livrarias eu tenho por perto? Eu vou nesse shopping aqui. Quais livrarias eu tenho perto desse shopping? O que ajudou eu saber em qual lugar eu iria visitar e marcar na minha lista. Eu fiquei hospedado em um hotel que era no centro, basicamente assim, 400 metros da rodoviária de Belo Horizonte, então bem no centro. Nisso eu vi que tinha leitura próximo do hotel que eu estava. E na leitura, boa parte das leituras tem livros em promoção. Por exemplo, esse As Três Balas de Boris Bardin não seria um livro que eu compraria, pois a temática não essa capa, a temática, o que está escrito aqui atrás, não é da sequência literária que eu gosto, não é do tema literário que eu gosto. Mas como esse livro estava por R$ 2,90,
Eu falei, pô, vou dar uma chance. É um livro curto, é um livro que eu posso ler no meu horário de almoço, porque sou CLT. Então, posso ler ali e tirar alguma coisa desse livro, porque acredito fortemente que a leitura, se ela te toca em algum lugar, dá para você ter alguma base literária daquele livro, dá para você retirar algum conhecimento desse livro. Esse livro foi R$ 2,90. E o mais caro, foi o que eu abri aqui com vocês, que foi R$ 14,90. Que é este aqui, ó, O Redentor. Este livro de 417 páginas me custou R$ 14,90. E ele é de uma saga. Tem o Boneco de Neve, o Leopardo, a Estrela do Diabo e o Morcego. Esse livro estava escondido nessa bancada da leitura que tem de livros na promoção, estava lá escondido. E este aqui, Anatomia de um Excluído, que também é de uma autora brasileira. Esse aqui foi R$ 9,90. São livros que, se você for olhar visualmente, eles estão amarelados, estão com marcas de uso de livraria. Não é nem uso pessoal, mas é marcas de livro que ficaram ali na livraria. As pessoas vão tocando, então vai sujando. Então dá pra ver, não sei se vai mostrar aqui na câmera, mas dá pra ver que a capa tá um pouco amarelada, com marcas de sujeira. Mas confesso que isso aqui não me incomoda. Esses 3 livros me custaram menos de R$ 30, o que foi excelente, porque aqui eu tenho mais de 600 páginas em livros. Uma das coisas curiosas quando eu utilizei as redes sociais para pesquisar sobre livrarias, sobre o que teria de possibilidade de compra em BH, foi que começou a me surgir o algoritmo, começou a me mandar recomendações de livrarias. Então eu tava rolando o feed, me apareceu uma sugestão de uma livraria que tava fazendo uma promoção de livros por quilo. Gente, perdão que minha voz hoje tá sinistra. Quando eu vi isso, eu falei, deve ser furada, né? Deve ser golpe. Ainda mais que tava no Instagram, eu falei, deve ser golpe. Não tem condições de ter uma livraria que venda livros por quilo. Porque, gente, eu sou de uma cidade pequena. Eu conheço cidades grandes, mas como turista. Então, tem coisas que eu acredito, tem coisas que eu não acredito. Fui no Google, pesquisei sobre essa livraria e me apareceu recomendações positivas de usuários que passaram por lá. Essa livraria se chama Outlet do Livro. Ela faz diversas promoções. Fica na Savassi, em BH, presa 4,9 de 5 estrelas, então é ótimo. Tem uma avaliação negativa, falavam sobre o preço, então eu falei, vale a pena eu ir lá. Vale a pena eu pegar um dia e reservar uma manhã ou uma tarde pra ir lá, e foi o que eu fiz. Eu vi que abria por volta das 9 horas, então tomei o café no hotel e fui. Estando lá, eu encontrei 4 livros e tinha muita diversidade. E pra mim, que sou do estilo literário, do tema literário, terror, horror, thriller, tinha menos opções. Mas tinha opção, assim, de fantasia e romance pra dar e vender. E o que era essa promoção do quilo? Você tinha que pegar 1 quilo de livro pra dar R$ 20. Por exemplo, esse livro, Nunca o Nome do Menino, ele custa R$ 20 lá na loja. Mas se eu pegasse 1 quilo de livro, eu pagaria R$ 20. Então, se eu não me engano, eu peguei 1,2 kg de livro. Então deu um pouco mais de R$ 20, né? Então, assim, valeu muito a pena, porque as funcionárias de lá, sensacionais, acolhedoras. Olha, eu não tenho o que falar ruim deste lugar. Acho que foi R$ 30 ou R$ 32 que eu paguei, pelo que eu lembro. Pra você que quer comprar livro barato, procure essas bancas de promoções da leitura. Outras livrarias também fazem isso. Sempre tem uma banca de promoção, uma banca de livros que tem alguma marca, alguma mancha, alguma sujeira, que eles acabam não podendo vender pelo preço cheio. Então, por exemplo, se você fosse pagar
R$ 30 no livro acaba pagando R$ 5 ou R$ 6. Então procurar essas bancas de promoções, que são bancas que normalmente os livros ou estão danificados por algum motivo, ou estão, já se passou anos e aqueles livros estão encalhados. E para a loja isso não é positivo, então eles fazem essa queima de estoque para poder vender. Outro ponto também, conheçam livrarias e sebos, que são livrarias que pegam livros que, como se fosse bazar, né? Que pegam livros usados, que já tiveram donos, e vendem esses livros, fazem uma curadoria e vendem esses livros com um preço muito em conta. Reduz os nossos gastos para leitura, porque leitura, como eu já disse em um dos vídeos aqui do canal, leitura é privilégio, porque estamos falando de algo que baseia-se no capitalismo, que é a venda de livros. Vamos falar da ficha cartográfica desse livro. E o Milo, o autor, publicou esse livro em 2010. Ele foi comprado pela Tordesilhas em 2012. E eu peguei da primeira edição, esse livro de 2012. Ele é um livro que tem menos de 150 páginas, se eu não me engano, são 125, deixa eu conferir. 124 páginas. A história se baseia na Argentina, porque o Milo, o autor desse livro, ele nasceu em Barcelona, mas ele retrata a vivência na Argentina em 1980. Não compraria ele por R$ 34, não pela escrita do autor, mas sim pelo tema. É uma escrita cadenciada, o que dificultou minha leitura, porque eu detesto a escrita cadenciada, que enche de detalhes uma coisa que pode ser direta e precisa. Eu gosto muito de autores que trabalham desse modo, com precisão e indo direto ao assunto. Por isso que eu acredito que eu sou apaixonado pelo Rafael Montes, que ele consegue ser direto ao assunto e não floreia-se as palavras. Porque se ele tiver que matar um personagem, ele vai matar independente disso. O modo com que o autor capitula esse livro não é a mais comum que a gente encontra. Simplesmente o texto termina numa página e no outro começa. Então você tem que entender que pelo tempo não ser linear, porque você não vai ver que os acontecimentos irem de uma forma em fila única, não vai acontecer segunda, terça, quarta, quinta, sexta, né, e domingo, ou janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, ou 2001, 2002, 2003, não vai acontecer dessa forma. Ela não é linear. Você acaba se perdendo em alguns pontos. Então tinha página que eu tinha que recobrar a leitura. Mas eu achei ruim? Não. Aqui que eu peco na ironia. Na hipocrisia. Mais que eu tenha demorado a ler pelo tema e pela construção da escrita, mas eu li até mesmo com prazer. Era um livro que eu sentia falta de ler, porque eu queria saber como terminava essa história. Vocês podem ver que eu marquei algumas páginas, eu marquei esse livro todo. Eu vou até mostrar pra vocês essa questão do capítulo. Por exemplo, essa página aqui, 112. Termina com diálogo. E na 113 vem o pensamento do personagem, do Bardin. Então, ele utiliza essa estratégia de deixar itálico a letra para mostrar que é um pensamento. E aí eu não sei se essa estratégia do pensamento foi do autor ou foi da editora, porque eu não peguei esse livro original. Eu peguei em tradução, e uma tradução que pode ou não ser literal. Muitas traduções utilizam de recursos poéticos para adaptar para a leitura brasileira. Tanto que fala, né, que é o tradutor desse livro, que é o André de Oliveira Lima. Então, aqui a gente tem a visão do autor e a visão de tradução do André de Lima Oliveira, né? André de Oliveira Lima. Aqui eu posso dizer que tem dois autores esse livro, por mais que a tradução não possa fugir do original. Isso ainda é um diálogo que eu quero trazer aqui pro canal. Aqui a gente vai conhecer a luta por sobrevivência de homens, de famílias, de mulheres na época de 1980 da Argentina. Aqui a gente vai ver uma Argentina que, por muitas vezes, nós brasileiros temos uma visão turista da Argentina, uma visão emblemática, bonita, límpida. Mas aqui a gente conhece que a Argentina ela pode ser
violenta, suja, e para as pessoas pobres se torna 3 vezes mais difícil. Então aqui ele vai retratar essa escuridão, essa parte obscura da Argentina. Então tem trechos que ele vai fazer comparações com a realidade. Então isso foi um atrativo para mim, pelo menos, que esse modo dele utilizar de comparações para aproximar o leitor ao que ele está falando, ao que ele está escrevendo. Tem uma parte que ele começa a descrever uma relação sexual, mas ao mesmo tempo, ele, como eu falei com vocês, ele tem uma escrita cadenciada, então ele vai utilizar de estratégias para não falar diretamente sobre relação sexual. Então ele fala assim: e Maria repassou tudo que era evidente, compreendeu tudo aquilo que não era. Primeiro, que as feridas nunca haviam cicatrizado. Segundo, que a mais ligeira pressão sobre a ferida aberta se traduziam em novas explosões nervosas. Que aquilo podia doer só de ser confrontado com um espelho. Mesmo que a imagem refletida não mostrasse os 3 emburacados redemoinhos de carne viva, retorcida, oxidada. A presença de Albert e Valéria se cravava nela pelo que agora ambos tinham em comum com Boris. Penetrava mais fundo ainda por aquilo que os separavam de Boris. O fato de continuavam vivos, inteira, sorridente, insultamente vivos. Então aqui antes ele já vai dando indícios que Maria está se envolvendo com alguém, né, com um dos personagens, e mais à frente, nas próximas páginas, ele vai dizer que houve uma ejaculação, que houve-se o gozo. Então a gente percebe que ele vai preparar o autor, vai preparar o receptor, o leitor, de uma forma suave, mas com intensidade. Então, quando ele vai falar sobre o que os personagens sentiam, o que eles viviam, como era o aspecto do ar, da cidade, o cheiro, ele também retrata. Ele fala que a Argentina fedia a desigualdade. Mas aí logo à frente, quando ele volta a retratar o espaço, ele fala que fedia por conta dos esgotos e por ser uma cidade que os pobres eram pobres e os ricos eram mais ricos ainda. Então, aí você consegue começar a entender o que quer dizer com desigualdade, a fedeira desigualdade. Então, aqui tem cenas gráficas de assassinato. Inclusive, o final desse livro, muito bom, muito coeso. O autor, ele podia ter tido uma estratégia de como posso dizer, de não cutucar a ferida, de não aprofundar a dor. Mas aqui ele vai até o fim. Afinal, ele não é algo fantasioso, ele é algo que por diversas vezes acontece na vida real. Então, ele é um livro ficcional que traz o realismo para si. Porque até mesmo esse livro é de 2010, só que estamos falando de 1980, aqui retrata o começo dos anos 80. Então, ele faz uma crítica ao governo daquela época, mas ressaltando que esse governo não se mudou para os dias atuais. Então, eu estou falando já de 16 anos atrás. Eu estou falando de 2010. Então, dá para se pensar que é uma crítica contínua do tempo, que ela não se perde com a temporalidade, com o passar do tempo, com o tempo correndo. Um dos temas norteadores desse livro, ele é dado como um livro de vingança, onde você vai ver uma vingança acontecendo. E nas primeiras páginas, juro pra vocês que eu achei que essa vingança seria por conta de relacionamento. Porque houve um trelelê ali, houve uma traição de relacionamento, e eu achei que seria por isso. Mas quando que eu entendo que a traição não vem de relacionamentos amorosos, e sim de relacionamentos familiares, eu fiquei impactado. Porque aqui a gente vê a desunião e a desconstrução desse laço familiar, e acredito eu
que o autor ele quis retratar isso de uma forma extremamente visceral. Então ele fala o quanto isso dói, essa vingança. Dói mais do que uma perda financeira. Dói mais do que um assalto ao banco. Dói mais do que não ter o que comer no outro dia. Porque ele quer retratar esse sentimento de eu não tenho familiar, eu vivo só. Tanto que o personagem principal é perguntado diversas vezes. Você vai. Na verdade, ele se pergunta, e algumas pessoas que sabem do que vai acontecer perguntam pra ele. Você vai conseguir viver com essas balas na memória? Porque quando fala 3 balas, é literalmente 3 balas de uma arma. Então você vai conseguir viver com isso na sua consciência? Com esse peso? Com essas balas latejando? A gente percebe o sentimentalismo que o autor quer trazer. É um livro que a maioria dos personagens principais, na verdade todos os personagens principais são homens. Então é um livro que também tem uma crítica à masculinidade. É um livro que se fala-se tanto sobre o homem ter que ser fiel aos seus iguais, e aqui esse iguais é iguais em genitália, em sexualidade, em gênero, tá? Aqui é nesse nível de ser doente pelo outro. Então, quando a gente vê que isso não acontece, aí tem a quebra do livro. Aí a gente perde esse personagem que por vezes confiou no outro e gerou essa fraternidade tanto dentro da sua família quanto essa fraternidade universitária, essa fraternidade que até o machismo apresenta para nós nos dias de hoje e há tempos atrás. Então a gente vê que tem essa quebra do que o homem pensa sobre o outro homem e que ele acredita que deveria acontecer e ser assim. Ele vai ser basicamente de crítica social, de drama familiar e de comportamentos políticos e ambientais que se passavam, que se acontecia nos anos de 1980, que ressoam na atualidade. Basicamente, o que eu poderia resumir sobre as 3 balas de Boris Bardin. São os R$3 mais bem pagos que eu gastei em um livro, com toda certeza, porque eu gostei. Por mais que tenha uma escrita que não é a minha preferida, esse livro, ele é bom. Vale a pena ler. Se você gostou do vídeo, não deixe de curtir, porque isso impulsiona o YouTube a mandar esse vídeo para outras pessoas. Se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito. E me siga no Instagram, que por lá eu pago de bonito. Te vejo no próximo vídeo. Um beijo e boa leitura. Se cuida. Tchau, tchau.